Perfecto. Eh, ya te pasé el host, ¿está? Estamos grabando y ahí están, no Muy sé. bien. Te agradezco muchísimo, Mauricio. Muchísimas gracias. Buenas noches, hermanos. Qué bueno que nosotros estamos em um miércoles mais, como estamos reunidos sempre acá através desta plataforma para a classe de Evangelismo e Missões. Les hago acordar que vocês têm dois compromissos comigo. A primeira, um informe de leitura. E isto serve para os que estão mirando de maneira atenta as classes também gravadas posteriormente, para que compreendam que final del próximo mês, em la última classe, final del próximo mês, eu estarei recebendo de vocês o informe de leitura de Alegre-se, de John Piper, e o outro é o projeto, um projeto de uma tarefa evangelística. Ambos os modelos, vocês já receberam, incluso já me entregaram o primeiro informe. Mais adelante eu vou a passar um feedback, a las observaciones de maneira puntual para cada um de ustedes. Muy bien, además, claro, posteriormente de las notas de los dos informes, del primeiro que ustedes já me entregaram e o segundo que ustedes me vão entregar em final de novembro, ok? E o projeto de leitura. Então, para que ustedes não se olvidem. Se há qualquer classe de dúvida, ustedes me chamam, ok? Não me molestam. Chamar-me, pois, em privado. Ustedes têm meu WhatsApp, me poder chamar em privado e les vou a responder com gran prazer e alegria. Muito bem? Classe de hoje, há que acordar que estamos en esta matéria, evangelismo e missões. Hemos visto já toda a parte teórica sobre o que é a missão da igreja a partir das escrituras sagradas. Eu lhes havia explicado que nós não podemos caminhar em las estratégias evangelísticas sem compreender todavia o que são os fundamentos basilares acerca da missão da igreja dentro das escrituras sagradas. Já passamos por esta etapa. Eu adelantei uma classe há 3 semanas passadas, que seria o evangelismo em este contexto secular. La semana passada, nós hemos visto as estratégias evangelísticas ou missioneras de los apóstoles. Hoje, eu salto um pouco mais em la história, uma etapa mais em la história da Igreja Cristiana, e eu vou a tratar com vocês das estratégias evangelísticas em la patrística. O que é la patrística, para que tu compreendas? La patrística é uma das etapas da história da Igreja Cristiana. A mim, de maneira especial, me gusta muitíssimo o estudo da patrística. Vocês já passaram por uma matéria, se eu não estou se eu não estou equivocado, ano passado, alguns de vocês passaram por esta matéria patrística. E é um período muito importante da história da Igreja Cristiana. Show. Me encanta este período porque é o período posterior a los apóstoles. Então, um pouco logo depois, traz los apóstoles, traz o Novo Testamento, as histórias de Pedro, de Pablo, como hemos visto em la semana passada. Depois desta etapa, nós temos uma segunda etapa em la história da Igreja Cristiana, que é a segunda generação de los cristianos. A primeira generação de cristianos era a generação de los apóstoles. Posterior a esta primeira generação de los cristianos, quando morreram os apóstoles, nós temos uma segunda geração de cristianos que é o período da patrística.
La patrística é uma etapa muito importante de la história da Igreja cristiana, porque ela representa a sistematização e a consolidação das doutrinas cristianas. En esta etapa, nós temos também uma grande expansão de la Iglesia de Cristo. Entonces, nosotros tenemos una sistematización, una consolidación de las doutrinas teológicas, del pensamiento teológico cristiano. Nosotros tenemos la formación del canon de la Biblia del Nuevo Testamento, del canon del Nuevo Testamento, y la Biblia pasa a estar completa desde el Antiguo Testamento con el concilio de Jamnia, hasta a formação toda del cânon do Novo Testamento, confirmada a partir dos concílios ecumênicos da Igreja, por lo menos os três primeiros concílios que nós observamos. Alguns de nós observam também o quarto concílio destes concílios ecumênicos, com exceção, é claro, o que observamos é o concílio de Jerusalém, e é um período importante, como eu les dije, porque é a etapa da expansão de la iglesia cristiana. Increíble. Como em tão pouco tempo houve uma expansão da igreja cristiana em uma etapa de grande persecução da igreja, de grandes pleitos teológicos, de discussões dentro da igreja acerca da doutrina cristiana e afuera da igreja, com os apologetas, com a defesa da fé no mundo greco-romano e com uma intensa persecução. Muitíssimos de nossos hermanos e de los primeiros padres apostólicos, e eu vou citar alguns de eles hoje, vas a ver que muitíssimos de eles passaram por el martírio ou morreram por tema de la fé em nosso Senhor e Salvador. É importante aclarar que muitos de nós, lastimosamente, ou evangélicos ou protestantes, hacemos pouco caso da patrística. Os católicos estudam muito mais a patrística do que nós outros, tomam para si a patrística como se a patrística fuera algo da Igreja Católica Apostólica Romana e hasta intentam fundamentar a proeminência e a existência de uma única igreja em la Igreja Apostólica Católica Romana através da patrística. Lo que vemos é o contrário. Em contra, quando miramos lá a história da patrística, que nos sirve a nós protestantes, incluso os reformados, tomaram de los teólogos da patrística, em especial Agustín, para sistematizar o pensamento teológico em la reforma protestante. Ou seja, é importante que nós logremos estudar, compreender esta etapa. E na classe de hoje, eu les vou mostrar quais eram as estratégias missioneiras nesta etapa da patrística, haciéndoles acordar que a patrística é a etapa da segunda, terceira, quarta, das gerações posteriores, todavia, as primeiras gerações de los cristianos, crescentes, que expandiram a igreja cristiana através de algumas estratégias e eu les vou mostrar en el dia hoje. La pergunta, quais de ustedes tuvieron ou estiveram em patrística ano passado ou princípio deste ano, não me acordo. Has estudado esta classe, Arsenio, de patrística? Sí, el año pasado, Ano passado. Te año pasado. graduaste, tuviste buenas notas, buenas calificaciones. Más o menos. Está bien. Evangelina aún no, Rafael tampoco. Aún no, es verdad. No, Y yo también no. Con un Pablo, pastor mexicano era que tuvimos ese pastor De Chile. de Chile. isso, me acuerdo. Ano passado, já estava atento, hasta tomei muitos dos materiais que ele alçou para tratarmos deste tema. De hecho, bueno, entonces, para que nós compreendamos entonces bien este período,
Yo les voy a compartir acá la pantalla. Ver, pantalla, comparto con ustedes. Está todo bien ahí, ¿no es verdad, hermanos? Me miran la pantalla, está todo perfecto. El tema, como yo les había dicho, es evangelismo y misión, las estrategias misioneras en la patrística. La primera cosa que yo les paso es para que ustedes tengan una idea de la expansión de la iglesia o del cristianismo, estoy bien en español allí, la expansión del cristianismo en esta primera etapa. Acá nosotros tenemos Judá, la Palestina, nosotros tenemos Jerusalén, y desde acá, de las tres provincias romanas, Galilea, Samaria y Judá, nosotros tuvimos desde Jerusalén la expansión de la fe cristiana. Nosotros tenemos hasta 300 después de Cristo, este marrón más oscuro, e faz a ver que haviam grandes centros de igreja. De hecho, eram 5 grandes centros de la igreja cristiana, e eu les vou dizer que o principal não era Roma. Nós temos Alexandria, nós temos Jerusalém, Cesareia, por supuesto, Roma também, como um dos centros donde havia uma proeminência do cristianismo. Alexandria era um local onde havia um número muito grande de cristianos, e desde aí nós temos muitíssimos teólogos e padres da igreja que saíram deste lugar. Cesareia, Hipona, que era este lugar acá no norte de África, onde vino Agustín, Cartago, onde vieram alguns, por supuesto, Roma, acá en la provincia de Éfeso, de Ásia, onde estava Éfeso, um dos grandes centros da igreja cristiana, e Eusébio de Cesareia vai descrever estes 5 grandes centros, e ele não vai focar só em Roma, senão ele vai descrever a história da igreja no primeiro e segundo século, a partir desses 5 grandes centros. Acá nós temos as outras cidades como Corinto, Tessalônica, e vas a ver que depois de 300 anos, um pouco mais, claro que vos tenéis então el Edito de Milano, a ideia do cristianismo como religião oficial, a tolerância para com o cristianismo com Constantino, e posterior o cristianismo como religião oficial, e houve uma grande expansão da fé cristiana. Traz aí, depois do ano 300, um pouco mais adelante, vamos ver que este mapa está aí. Eu les enviei esse mapa também no estúdio que eu alcei hoje no grupo. Vamos a ter uma estratégia que eles tiveram posterior a lo que eu vou contar hoje, que era a evangelização através de monastérios. Eles estabeleciam monastérios em lugares onde aún não havia a presença da igreja cristiana. Alguns mais allá de los límites do Império Romano, o Império Romano venia hasta cá, e vós vas a ter já em Irlanda e Escócia, que não faziam parte que não eram parte do Império Romano, e já incluso com monastérios, com a ideia de, através dos monastérios, de monges, de sacerdotes deste monastério, a evangelização era uma ideia, uma estratégia que usaram, isso posterior a Constantino, pero antes, o tema que estamos tratando, anterior a Constantino aún, nós temos toda esta expansão da igreja cristiana. Falta acá, é verdade, mais ao sul, em Etiópia, onde nós já temos também uma forte presença cristiana em África, em Etiópia, e o primeiro reino cristiano da história, que é a Armênia. Armênia, aún bem antes do Império Romano, a Armênia que era parte do Império Romano, que é sido o primeiro reino totalmente cristiano da história da igreja. Então, você faz a ver toda a expansão de la fé cristiana a partir de nossos primeiros padres.
Hermanos, é espetacular que a igreja acha crescido tanto em tão pouco tempo, desde os apóstolos, 12 homens humildes, sem qualquer classe de formação teológica ou acadêmica, como os outros de sua época, e que han sido discipulados, doutrinados por nosso Senhor, e por lo tanto havia o que nós sabemos e conhecemos como doutrina de los apóstoles, que é o que nos hace hoje apostólicos. Nosotros somos más apostólicos que de los romanos, porque no porque seguimos una sucesión apostólica, sino porque seguimos la doctrina de los apóstoles. Nosotros creemos en una iglesia católica, o sea, universal. La cosa que no somos es romano. Nosotros no tenemos la sede de nuestra iglesia, el principado de nuestra iglesia en Roma. Em isso houve uma grande expansão, muito anterior à ideia de um principado, de uma primazia de Roma, uma muito grande expansão da igreja cristiana. Estes primeiros padres da igreja, e comparto na ver mais a pantalla com vocês, nós temos, podemos pensar em duas classes de divisão, dos divisões acerca de los padres de la igreja. O primeiro grupo eram de los padres apostólicos, que eram os que haviam estudado al pé de los apóstoles, estudado de maneira direta, eram discípulos de los apóstoles. E aí nós temos, deixa eu começar de acá para achar, nós acá temos Clemente de Alexandria, que era o mais antigo de Hechos, que ha sido de hecho discípulo se dice discípulo de Pedro, de Juan, de Pablo. Quizá haja uma menção deste Clemente, que seja em uma menção no Novo Testamento de um tal Clemente, e que seja este acá, e que escreveu uma linda carta a los de la igreja de Corinto. Houve uma sedição, houve um problema muito sério, como já havia desde os tempos de Pablo em la igreja de Corinto, e Clemente escreveu uma linda carta de orientação bíblica para os cristianos de Corinto. Este Clemente passou por el martírio cristiano. Acá nós temos outro, Policarpo. Policarpo, segundo Eusébio de Cesareia, era discípulo de Juan e também homem de Deus, e há uma descrição muito interessante. Primeiro uma carta de Policarpo, um texto dito de Policarpo acerca da fé cristiana, um pouco antes de seu martírio, do momento em que ha sido morto por tema da fé em Cristo. E há um relato bem com muitos detalhes que tu encontras em espanhol. Depois eu vou disponibilizar a vocês a leitura destes textos como uma forma de que tu conozcas, compreendas o pensamento destes nossos primeiros padres apostólicos, homens de Deus. En este caso, a descrição do martírio de Policarpo é espetacular, de um homem de Deus que se escapava de los soldados hasta chegar ao último momento. E os soldados se assustaram com a idade de Policarpo, porque pensaram que estavam buscando a um jovem. E de repente se assustaram com a idade de Policarpo. E hasta as autoridades romanas tuvieron a intenção de demandar-lhe a Policarpo del martírio, a dizer-lhe: vos já tenés edad, para que tu vas a se submeter ao martírio, à morte, à condena, a este fajo de muerte? Tenés que denegar-lhe a Jesus. E ele dijo a frase que Jesus ha sido tão bueno com ele desde que era um ninho, porque agora, mientras sea viejo, anciano, ele vai denegar a Jesus. Morreu por tema del martírio. Este outro é Inácio, Inácio de Antioquia, e uma das cidades proeminentes descritas por Eusébio de Cesareia. E Inácio de Antioquia nos deixou 7 cartas. O texto é espetacular.
Ele se iba desde Antioquía hasta el martirio en Roma. Y mientras seguía su viaje, e há que acordar que os viajes eram largos, de longos meses, e mientras se iba de su viaje, já em uma condena de muerte por ser cristiano, escreveu 7 cartas para 7 igrejas distintas. Em todas ellas há uma descrição muito clara sobre o que é a doutrina cristiana, sobre o que era a fé cristiana, sobre a ortodoxia cristiana, e sempre dando uma menção ao obispo ou pastor, está entendendo? Porque as igrejas da carta de Ignacio eram todas presbiterianas, havia um obispo, ele chamava de obispo, e se nota que era o pastor da igreja. Havia um colegiado de presbíteros e haviam os diáconos da igreja. E ele sempre dizia para que os presbíteros, em um colegiado, não um presbítero solo, sino os presbíteros da igreja, estivessem unidos bajo a doutrina apostólica, o que haviam aprendido de seu pastor, que havia aprendido de los apóstoles. E é interessante as cartas de Inácio, porque eram cartas de um homem que se iba à muerte por amor a Cristo e que em nenhum momento le denegou a Cristo. Sabia que ia morrer, sabia que ia passar por el martírio e escreveu 7 cartas para 7 igrejas distintas. Vou disponibilizar depois este material para vocês também. Há uma segunda categoria de padres apostólicos que eram os apologetas. Isso está bem em espanhol, hermanos, apologetas. Se vê raro ou existe o mesmo em espanhol? Sí, ¿Está bien? creería Buenísimo. que sí, pastor, que no estaría incorrecto. Buenísimo, buenísimo. Gracias, hermano. Acá nosotros tenemos el primer, que era Justino mártir, que ha sido também martirizado por tema da fé em Cristo. Escreveu textos confrontando a outras doutrinas e, em especial, sistematizando o pensamento teológico que nós temos. Todos eles escreviam acerca da Trinidade, esse era um ponto muito importante para eles. Todos eles escreviam acerca da natureza de Cristo, a doble natureza de Cristo, isso era um ponto muito importante para eles, e todos eles escreviam sobre a encarnação de Cristo. À medida que a igreja expandiu para outros lugares do Império Romano, ela teve um confronto com a filosofia grega, em especial com o pensamento gnóstico. E o gnosticismo tinha uma ideia muito clara de que qualquer classe de matéria era mala. Claro que isso é uma definição muito sencilla acerca do gnosticismo. Há coisas que se vão mais achar, incluso a ideia de um primeiro Deus criador e depois um demiurgo que se quedou em seu lugar. E eles passaram a entender que o Deus do Antigo Testamento era esse demiurgo malo que se quedou em lugar do Deus criador. E todos eles escreveram de maneira com uma apologeta, como apologetas, escrevendo para defender a doutrina de los apóstolos. Todos, esta primeira fileira cá, han sido martirizados por tema da fé em Cristo. Temos Justino Mártir, Irineu de Lyon e Orígenes. Orígenes é um personagem muito controverso. Já tinha toda uma ideia do ascetismo que havia na época, de que de que quanto mais nós mortifiquemos a carne, esta carne, no tu ego, no tu show, sino esta carne física, mas então tu vas a ser santificado. Eusébio de Cesareia vai dizer que havia uma sospecha de que incluso ele se hiciera eunuco para se livrar de las tentações de la carne. Essa era uma ideia que se passou com Orígenes. Eusébio de Cesareia vai descrever que era uma ideia, quizá, pero uma suspeita, pero não nos dá uma certeza sobre este tema, pelo que se parece que ele se hizo um eunuco
justo pensando em viver uma vida cética, apartada de qualquer coisa do mundo. Outra questão controvertida de Orígenes é que ele começou com um método alegórico de interpretação das escrituras sagradas. Era um método da época de compreensão das escrituras, pero muito cheio de alegoria. Aunque acha estes pontos negativos e quizá alguma classe de confusão no final da vida de Orígenes, com alguns escritos de Orígenes acerca de sua vida em especial, nós temos uma produção teológica muito grande de Orígenes e com um grande fundamento em la doutrina de los apóstolos. Era de Alexandria, depois tuvo quase toda a sua vida em Cesareia, e também ha sido martirizado por tema da fé. E acá nós temos o último descrito acá, que eu cito como padre apologeta, que é Agostinho. Agostinho era africano, do norte de África, teólogo, um dos grandes teólogos da Igreja Cristiana. Há coisas com as quais nós não concordamos com Agostinho, por supuesto. Há algumas coisas com as quais nós não concordamos com Agostinho, pequenas coisas, pero em la gran maioria, tanto que os reformadores, em especial Calvino, sempre vai citar Agostinho e a teologia de Agostinho, em especial sobre a soberania de nosso Deus. Ou seja, era um período muito rico da história da Igreja cristiana, com nomes dedicados, tementes a Deus, que han sido usados em la época incluso como instrumentos para a expansão missioneira da Igreja cristiana. Como eu les dije antes, houve uma expansão espetacular da Igreja cristiana em 3 siglos, a ponto de que de uma religião perseguida, claro que por um tema político de Constantino e de los que vieram depois de Constantino, a Igreja se quedou como a religião oficial do Império Romano, e quizá isso haja sido, de hecho, não algo positivo, sino negativo em la história da Igreja cristiana, porque aí então nós temos, de hecho, a Igreja Católica Apostólica Romana, que le reemplazou claramente o Império Romano, depois da caída do Império Romano. Pero antes de isso, em meio a uma grande persecução, eram tempos e tempos de persecução. Todavia, em la etapa final, com Diocleciano, em especial, e em los primeiros anos, final do século 3, princípio do século 4, nós teremos uma fuerte persecução da Igreja cristiana. En el principio, la iglesia, la persecución para estes cristianos acá, nuestros primeiros padres, era local. Haviam vezes que era em um ponto do Império Romano, haviam vezes que era em outro ponto do Império Romano, haviam poucas vezes em el primeiro ou segundo siglo que a persecução ha sido em todo o Império Romano. De repente, en el final del tercer siglo, mitad del segundo siglo, final mitad deste terceiro siglo, final desse terceiro siglo, princípio del quarto siglo, nós temos uma persecução generalizada, donde millones morreram, milhares de cristianos morreram por tema da fé cristiana, de las más distintas maneiras. Acá eu les di de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de los 7 que eu destaquei acá, neste período de la patrística, 6 morreram por tema de la fé em Cristo, de las maneiras mais cruentas, e todos permaneceram unânimes, confessando a Jesucristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Espetacular que a igreja cresceu tanto em uma etapa tão complicada para a fé cristiana. A questão é: quais han sido as estratégias usadas por estes irmãos para a expansão da igreja cristiana? E tu vas a ver que
muitas dessas estratégias, por lo menos três das quatro, las quatro quizá, não sei se vamos passar por ella, pero se passemos por ella, lo passaremos com alegria, glorificando a nosso Senhor. Pero três de ellas são muito importantes para os dias de hoje. La quarta é importante também, quizá não em nossa realidade acá em Latinoamérica, pero em outras partes do mundo. Aún hoje, esta quarta estratégia missioneira es una estrategia para la expansión de la iglesia cristiana. A ver, hermanos, voy a dar las cuatro de una, ¿ok? Comparto otra vez, una vez más, y voy a mostrarle parte por parte de cada una de estas estrategias, ¿ok? La primera de ellas, nosotros tenemos la teología y la enseñanza. Hermano, se tenes aí a Bíblia, te vas comigo em la Gran Comissão, uma vez mais. São Mateus, capítulo de número 28. Vamos juntos em las Escrituras Sagradas. São Mateus, capítulo de número 28, e entramos em la Gran Comissão. São Mateus, capítulo 28, la Gran Comissão. Evangelina, perdóname. Evangelina, tenés aí, hermana, o texto bíblico? Se puder ler, por favor. São Mateus 28, versículo 16. Evangelina, por favor. Sí, San Mateo 28, 16. Dice, Adelante, pero hermana. Hasta el 20, por favor. Bueno, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amém. Hermanos, lo que se nota en el texto bíblico, en la Gran Comisión, y acá nosotros tenemos lo que es la misión de la iglesia. La comisión dada por nuestro Señor era un Cristo resucitado y todos ellos sabían que Jesucristo había resucitado y lo creían del más profundo de su corazón. Y se dice entonces en la Biblia, al mirarem, eran testigos oculares de la resurrección de Jesús, y Jesucristo los envía el verbo ir, que hace una relación, que tiene una relación con hacer. Hacer ir nos parece que es casi como un yendo, pero no deja de ser un imperativo, porque el segundo verbo, hacer, está en el imperativo. Hacer discípulos de todas las naciones. E versículo de número 20, enseñándoles que guardem todas as coisas que os he mandado. Como estratégia missioneira, os primeiros padres apostólicos, a primeira e segunda geração de cristianos, a segunda e terceira geração de cristianos depois de los apóstolos e as outras gerações posteriores, todas elas, hasta Constantino ou hasta Agustín, tinham uma estratégia missioneira que era a enseñanza a través del estudio de la teología, de la doctrina de los apóstoles. Nos parece muy raro que nosotros tomemos la enseñanza como el ensino, la enseñanza como una estrategia misionera. Todavía no lo es. Acá em las Escrituras Sagradas já estamos mirando el ensino, la enseñanza, la tarea de enseñar como parte de la gran comisión que recibimos de la parte de nuestro Señor. Todos ellos eram muito ortodoxos. Para nós que estudamos missiologia en el seminário, às vezes nós sofrimos alguma classe de broma ou bullying, como se a missiologia fuera uma parte mais chica de la teologia. E sempre com uma pergunta, uma questão que a mim não me parece uma questão muito séria, que é:
lo que es más importante, hacer teología o hacer la misión de la iglesia? No tiene sentido, hermanos, porque justo porque nosotros tenemos una ortodoxia teológica, es que nosotros cumplimos la misión de la iglesia. Nuestra ortodoxia bíblica, nuestra ortodoxia teológica nos lleva para predicar a palavra, para cumprir a missão da igreja. E em tanto que nós nos vamos sendo, como dijo Jesus, sendo discípulos, o que estamos fazendo é, através da sistematização do pensamento teológico, estamos evangelizando a las pessoas. Acá em Uruguai, me parece uma estratégia evangelística, uma estratégia missioneira muito importante. A enseñança da teologia, ou termos em consideração a produção teológica como uma ferramenta ou uma estratégia missioneira. Próximo final de semana, nós vamos ter nossa 11ª conferência teológica. 11 anos de conferências teológicas reformadas na Igreja Presbiteriana acá em Montevideo. E vou saber que isso me pareceu, de hecho, e Maurício está aí, me parece uma grande estratégia missioneira, porque há muita gente que ou está em uma igreja que não é uma igreja fundamentada em las doutrinas bíblicas, que são pessoas que quizá são hasta têm uma sinceridade acerca das coisas de Jesus, mas não têm um conhecimento bíblico, porque estão em uma igreja que não está fundamentada em la doutrina de los apóstolos, em la doutrina bíblica, e que de repente passam a ter um encontro com a doutrina bíblica, com com teologia da graça, pacto de la graça, teologia del pacto, todo o que é nossa ortodoxia bíblica. Justo esta ortodoxia bíblica e a enseñança desta ortodoxia bíblica que nós creemos tanto dentro das escrituras sagradas, que ha sido para ellos uma estratégia, uma ferramenta missioneira. ¿De que maneira? Eles produziam textos que confrontavam o pensamento corriente em el primer siglo, en el segundo siglo também. Ou seja, eram textos teológicos de uma grande profundidade bíblica, teológica, com enseñanças profundas acerca da fé cristiana, e estes textos teológicos eram produzidos, escritos e distribuídos, livros, ensaios, livros, textos teológicos que passaram a ser lidos, incluso por quem não era cristiano ou da igreja cristiana. Usavam da retórica grega, usavam hasta de alguns princípios da filosofia grega para produzir um grande material teológico de enseñança. Houve também, é claro que nós temos textos mais sencillos para esta época, quizá não tanto com a retórica grega, como a deixa eu vou dizer isso em espanhol, didaquê parece a maneira como eu vou dizer de minha maneira brasileira. A didaquê era um texto muito antigo, de discipulado, de formação de gente para o bautismo, de enseñança de los primeiros passos acerca da fé em Cristo, e era um livro muito popular, não só na igreja, como fora da igreja também. E muitos destes textos produzidos por esses grandes homens, como Orígenes, Irineu de Lyon, Justiniano Martín, Tertuliano, aunque Tertuliano se confundiu tanto, se equivocou tanto no final de sua vida com algumas coisas. Eram textos de enseñança, de confrontação, pero com uma profundidade teológica, e tomaram da retórica grega
para enseñar a la gente. O sea, muchos de ellos se convirtieron a la fe cristiana a la medida que empezaron a estudiar la teología cristiana. Hay que pensar que eram tempos em que o estudo da filosofia, delas mais distintas, era um princípio cultural para eles, em la época. E passaram a tratar o cristianismo como uma classe de filosofia menor, mais chica que as outras, mas começaram a estudá-la, porque era parte da curiosidade greco-romana. Ellos entonces tenían textos de uma grande profundidade bíblico-teológica e passaram a estudar esses textos. E há relatos, incluso destes padres apostólicos acá, que se converteram com a leitura destes textos teológicos. Orígenes é um de ellos, aunque tinha uma madre cristiana, sido enviado por seu padre para estudar em uma escola com filosofia, em uma escola com filosofia cristiana, não se dizia cristiano ele na época, e disse que se convertiu através do estudo da teologia. ¿Te parece, irmão? Era o que se passava na época. Que uma pessoa se vai converter porque está estudando teologia antes de ser cristiano. Ou seja, era uma classe de estratégia missioneira. Através da enseñança, a gente se acercava à fé cristiana, aprendia da fé cristiana e o Senhor les tocava o coração. Há que pensar que era um tempo aún em que o cânon não estava completo ou formado. Havia já a ideia do cânon, os livros separados muito claramente, desde a época já de Inácio, Orígenes, com certeza, seguro, nesta época também, pero era uma maneira de evangelizar, ensinar teologia a gente não cristiana. Parece raro para nós hoje, quizá, pero uma muito boa maneira de que a gente pudiera compreender melhor acerca da fé cristiana. Eram curiosos, estudavam filosofias delas mais distintas e muitos se converteram estudando a teologia como se cristiana, como se fosse uma filosofia. Segunda estratégia missioneira, a apologética. Muitos dos textos de los primeiros padres cristianos eram textos apologéticos. E aí nós temos alguns de eixos, alguns textos eram textos que argumentavam ou haciam um debate em contra judeus com relação à filosofia grega e Irineu de Lyon tem um texto muito interessante, onde ele começa a mostrar a los gregos, e era um texto apologético, como o cristianismo era anterior, incluso às filosofias gregas, e ele chega a mostrar que Moisés era anterior a Platão, Platão ou Platão, irmão? Platão, não é verdade? Estou me equivocando nele, filósofo grego, falando em português. Platão? Platón. Muito bem. Ele disse que incluso Moisés era anterior a Platão e passa então a argumentar desde o Antigo Testamento em um espetacular livro apologético sobre argumentando com eixos de maneira dialética, escrevendo-lhes acerca da fé cristiana. Justiniano Mártir, se eu não estou equivocado, é quem escreveu contra Trifon. Era um texto em que ele assim um diálogo com o judio, mostrando-lhes como era como a fé cristiana é imprescindível, que não há possibilidade de sostener a fé judia sem o elemento Jesucristo. Ou seja, era uma maneira, a discussão, o debate, o pleito, a apologética, era uma maneira de evangelizar. Hoje, eu estou cada vez mais com uma convicção cada vez mais grande que os evangelistas de hoje devem ser grandes apologetas.
no mundo como estamos hoje, um mundo tão secularizado, e nós que estamos em Uruguai, Argentina ou Chile, e de alguma maneira em Paraguai e em Brasil também, em um mundo tão secularizado, onde a gente vai se levantar com uma grande confrontação com respeito à fé cristiana, o que nós temos que ser são grandes apologetas, que vão com sabedoria dentro das escrituras sagradas, sabendo como é a retórica do mundo hoje, debatir, explicar, dialogar de maneira em que nós vamos mostrar-lhes a superioridade acerca da fé cristiana. Era uma estratégia, uma maneira usada por Hechos. Vamos a ver dentro das escrituras sagradas, Hechos de los Apóstoles. Vente comigo em sua Bíblia. Hechos de los Apóstoles. E já temos no capítulo de número 17, Pablo em Atenas. Já é um princípio de confrontação da fé cristiana com o pensamento e a filosofia greco-romana. E aí chegamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 17, versículo 16. Tens aí, Rafael? Por favor, hermano, Capítulo vamos começar aí. 7, versículo ¿cuánto? 16. Ok. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Permanece. Vamos continuar Así, a história. Vamos ver. así Por que favor. discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos... Uma pausa, Rafael. Mira que é o primeiro debate apologético acá desta perícope, deste texto que eu separei com vocês. Pablo discutia com judeus e piedosos, ou seja, prosélitos gregos, judeus e piedosos em la plaza cada dia com os que concorriam. Ou seja, Pablo discutia na sinagoga, Pablo discutia em la plaza, Pablo tinha um diálogo apologético com eles. Qual era a discussão de Pablo? Ah, minha equipe é superior à tua? Não. Pablo discutia usando da retórica destas pessoas. Quando estava com os judeus, com a retórica de los judeus, aunque eram judeus helenistas, entre os gregos, em la plaza, Pablo discutia com eles e usava a retórica greco-romana e discutia com eles. E é incrível que a situação se volviu louca. Imagínate vos, Pablo, em um dos mais conhecidos ou reconhecidos centros de la filosofia em todos os tempos, em um grande centro de la sabedoria humana, de las ciências humanas, Atenas. E já estava Pablo em Atenas debatendo, discutindo com judeus, com prosélitos e discutindo com filósofos. Qual é a continuação, Rafael? Versículo 18 dice, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. É verdade. Eles se quedaram muito confundidos. Que coisa rara. Haviam os estoicos, os epicureus, dois destaques de filósofos, que discutiam com Pablo. Eu me imagino Pablo discutindo com os estoicos. Pablo discutindo com os epicureus. Pablo, com a sabedoria dada por ele, Espírito Santo, é verdade, pero Pablo tinha uma característica ímpar. Pablo tinha um conhecimento acerca da cultura dos judeus, pero Pablo era um judeu helenista. Pablo não só falava de maneira fluente o grego, pero como estava acostumado com o mundo greco-romano. Ou seja, Pablo já sabia de lo que se tratava, incluso a filosofia de los gregos romanos, tanto que levaram Pablo ao Areópago e, estando achando no Areópago, Pablo citou
uno de los poetas de los griegos. O sea, Pablo tenía un conocimiento cultural de las cosas. Pablo sabía cómo discutir con ellos en el lenguaje de ellos. Esta es la apologética. En los días de hoy, hermanos, en que este mundo tiene una clase de lenguaje, una retórica propia, lo que tenemos que estar nosotros preparados es para sermos grandes apologetas. E há ferramentas para isso. Vos vas a ver tantos vídeos em internet de gente crente, de grandes apologetas discutindo teologia com não crentes. Em português há muitíssimos. Debates com ateus, debates com judios, debates acerca da fé apostólica cristiana contra cristianos que não, ditos cristianos que não seguem a fé cristiana, de hecho, a fé apostólica. Ou seja, e assim vas a tomar, quando tu tómate um tempo para escuchar os argumentos usados por la gente del mundo, por este presente siglo, por este mundo, por nossa sociedade. Se tu escucha esta classe de argumentos, vos vas estar melhor preparado para discutir com eles através de uma retórica de los tiempos de hoy, pero fundamentado em las escrituras sagradas. O sea, eu sempre tenho em meu coração que os tempos de hoje são muito parecidos com os tempos apostólicos, em que evangelistas passam a ser apologetas também, porque devem saber a linguagem do mundo, saber confrontar o mundo através do evangelho de Jesus. Pablo lo hizo bien e predicava, e mira que Pablo predicava a Jesus e o evangelho. Ellos se confundían, no sabían bien lo que era, y Pablo se quedó firme, incluso hablando en el final de su discusión con ellos acerca de la resurrección. Y los griegos tan racionales se reíram de Pablo, pero permaneció firme Pablo, justo predicando la palabra de nuestro Señor de manera apologética. Era uma estratégia missioneira que se pode usar em los dias de hoje, hermano, de muitas maneiras, através da internet, através de discussões ou debates, vão poder, através de uma charla com outras pessoas ou com um grupo de pessoas. É sempre importante que tu puedas estar listo para uma discussão apologética de defesa da fé cristiana e de los princípios bíblicos através de Jesus, nosso Senhor. Les passei dos. El estudio o la enseñanza de la teología de los apóstoles, lo que parece ser muy loco, que gente se convierta a fé cristiana a través de la enseñanza de la teología de los apóstoles, pero se pasaba en la época. La discussão apologética, uma maneira de pregar apologética. Lastimosamente, nós perdimos depois de Constantino. Depois de Agostinho, nós perdimos toda a habilidade apologética por quase 1000 anos, irmãos. Se perdeu a habilidade apologética da igreja cristiana. Hasta chegarmos em los reformadores, não havia nada de habilidade apologética para a defesa da fé. Por em contra, a fé, a doutrina se perdeu em muitas heresias na igreja católica. Terceira característica, la ortopraxia. Me explico. La ortopraxia, praxis de prática, orto de hecho, lo que compreendemos sobre la regla que tenemos. La prática de nuestra fe en la perfecta regla ortodoxa. Me explico mejor. Ellos tenían un estilo de vida distinto em la época. Há muitos textos, alguns que eu hago na leitura, pero não são textos que tu puedes ler todo como se fuera um bom texto, vas a ler de uma maneira crítica, pero há que é Papias de Hermas, e ele vai descrever os dois caminhos. Eu vou proporcionar este texto a ver. Eu tenho em português, vou ver se encontro em espanhol
para alçar no grupo a ustedes também. Mostrando-lhes, mostrando a la gente como através de uma ortopraxia, de uma vida perfeita, onde a gente se pareciera com Jesus, como através deste estilo de vida, muitos de los griegos romanos ou outros pueblos do Império Romano han sido impactados. E era uma estratégia missioneira. Vivir uma vida de santificação em meio de um pueblo tão degenerado como era o pueblo do Império Romano, marcar isto como uma vida de santificação era uma estratégia missioneira. Era sempre a teologia de los dois caminhos. Havia um caminho que era o caminho de Cristo e havia um outro caminho que era o caminho seguido por la gente no Império Romano. Me explico melhor aún. En estos textos de los padres apostólicos havia incluso uma grande discussão, havia incluso uma grande crítica ao estilo de vida de los romanos, em especial de los filósofos. Como eles escreviam textos apologéticos para confrontar a doutrina de los filósofos gregos romanos, eles também escreviam para confrontar o estilo de vida de los filósofos. Vós já sabeis que uma prática de la enseñanza de la época era ter um pedagogo. Era vós, adolescente ou ninho, que iba a ter um tutor maior, que te iba a instruir em la educação formal, pero incluso este pedagogo te iba a inserir ou iniciar em la vida sexual também. Rafael, tu estás aliviado porque nasciste nestes tempos, não é verdade, Rafael? Aleluia, glória a Deus, não nascimos em la época. Senão iba a ter um nome maior que nos iba a ser nosso maestro e nos iba a iniciar em la vida sexual também. La vida sexual com mulheres, en el contexto cultural de los romanos, era tão solamente para a procriação. La vida sexual com outros homens era uma prática superior de amistad, de compartir conhecimento. Agora, imagínate vos, nós cristianos, vivendo en esta classe de cultura. Hermano, não é distinto de los dias de hoje. Mira que nós temos uma militância chica, que é de los LGBTs, que é uma militância que nos confronta de maneira pesada e que, aunque seja uma minoria, hoje, de maneira cultural, já são maioria. O pensamento todo, tu vas a mirar uma película, tu vas a mirar uma série, tu vas a mirar lo que sea, o pensamento todo é muito parecido com o pensamento cultural de los romanos, quando pensamos acerca disso. São os tempos de hoje, que não são muito distintos de los tempos do Império Romano. Todos eram muito degenerados em la época. E a confrontação de los apologetas não era só com respeito ao pensamento religioso ou filosófico de ellos, sino com as práticas que tinham. Incluso, há críticas muito pesadas nestes livros apologéticos acerca de los filósofos que mantinham um grupo de ninhos para saciarem sua codícia sexual. Assim está em los textos. Ou seja, era uma confrontação pesada. Ellos, em la época, diziam que era imprescindível que os homens pudessem viver com uma mulher e ter uma boa família com esta única mulher. Ou seja, uma família entre um homem, uma mulher, macho, hembra e hijos. Lo que se diz nos dias de hoje, que nós somos fascistas. Porque somos de uma família com um homem, uma mulher e hijos. Eu sou um protótipo do fascismo, porque sou casado com a mesma mulher há 30 anos, tenho hijos que são meus, hijos que não são meus biológicos. Ou seja, uma família estruturada monogâmica. Ou seja, esse era o estilo de vida ortopráxico de ellos. Esta ortopraxia
en la familia, en el trabajo, como un estilo de vida que llevaba a esta gente a ser más parecida con Jesús. Era uma maneira, incluso era uma estratégia missioneira. Hermano, em um mundo caído por tema do pecado, como nos dias de hoje, como era em los tiempos da patrística, com tanta degeneração e perversidade, nuestra ortopraxia antes, en estos tiempos, e hoje, são, de hecho, uma estratégia missioneira. Através de nosso estilo de vida, vivendo uma vida deveras santificada, isto causa um impacto na vida das pessoas. É claro que, lastimosamente, nós temos muita gente que se diz cristiana, evangélica, que não vive esta ortopraxia, são ladrones. Eu, em um primeiro momento, são estafadores. Eu, em um primeiro momento, eu tenho uma dificuldade de apresentar-me como pastor, porque a gente me vai mirar mal, porque já pensa que, em nosso contexto latino-americano, eu sou um estafador, porque, aunque seja uma minoria, há muitos desses estafadores que estão na mídia, nas redes sociais, com grandes escândalos, e são estafadores. Su Deus é a plata, é o mamón, é o dinheiro, a plata. Não vivem uma ortopraxia. Casam com uma, duas, três, quatro. Em Brasil mesmo, que já é um país culturalmente evangélico, não é que se diz um país com uma fé de veras verdadeira cristiana ou evangélica, mas todavia culturalmente evangélico. Nós temos um mundo del mercado gospel, que nós chamamos, mercado gospel. Películas, programas de tele e, em especial, cantantes, músicos. E há muitos de eles que já se casaram uma, duas, três vezes. Que classe de ortopraxia é esta, irmão? Políticos que se dizem evangélicos. O mais grande grupo no parlamento brasileiro é o que chamamos de bancada evangélica. São quase 150 congressistas em um congresso de 400 pessoas. Quase 150, mais de 150, quase 200 são da bancada evangélica, quase 50%. E há muitíssimos escândalos neste meio. Ou seja, não vivem uma ortopraxia. Todavia, para nós, o remanente fiel, que temos a ortopraxia como uma regra, vivir de acordo com a palavra, o que se passa é, esta ortopraxia é uma estratégia missioneira. A ver, na Bíblia, vete comigo, irmão, vete comigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 2. Mira que em los primeiros tempos, aún em los tempos apostólicos, eles viviam uma linda ortopraxia. Versículo 43 hasta el versículo 47. Hechos de los Apóstoles 2, 43 hasta el 47. Arsenio, por favor. 2:43, ¿verdad? É verdade, hasta el 47, Arsenio, por favor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y reteniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Amén. Muito bem. Hermano, que lindíssima descrição de fraternidade cristiana, de comunhão cristiana, de um estilo de vida muito parecido com o que ha sido ensinado por nosso Senhor.
E é incrível que este estilo de vida acá chamou a atenção da gente. Acá primeiro, judíos. Pero este estilo de vida acá permaneceu em grande parte de los 2, 3 primeiros siglos da igreja cristiana. De gente que vivia esta ortopraxia acá descrita no texto bíblico. Muito parecidos com Jesus. E isto acá era uma estratégia, se volvió, de hecho, como uma estratégia missioneira. Não é como muitas vezes nós pensamos em estratégias missioneiras como apenas com ideias mirabolantes, distintas, diferentes. Quando três coisas muito sencillas demonstraram ser grandes estratégias missioneiras en el tiempo de la patrística para alcançar a muchísima gente en el crecimiento de la iglesia. La produção teológica e a enseñanza de la teología era uma estratégia missioneira. La apologética era uma estratégia missioneira. E la ortopraxia, a vida de santificação em uma sociedade tão degenerada, era uma estratégia missioneira. Em uma sociedade tão degenerada como a nossa, hermano, nos dias de hoje, e nós já nos assustamos tanto com o ser humano. Este mundo é podrido, de hecho, está en el maligno, de hecho, não há dúvidas. Esta sociedade é podrida. Em meio de isso, ensinar teologia pode ser uma grande estratégia missioneira. Com a curiosidade da gente por conhecimento. A apologética, não há dúvidas, é uma grande estratégia missioneira. Agora, nosso estilo de vida em meio de um mundo podrido, um estilo de vida santo, de famílias santificadas. Isso é uma grande estratégia missioneira para a igreja. E aí vem a última parte, o martírio. El martirio para ellos também se volvió uma estratégia missioneira. Parece raro que se diga isso, hermanos. Pero uno de ellos, em uma das cartas, estou equivocado, ha sido Tertuliano, que decía que aunque nos matem a muitos, outros más vão aparecer. Muitos se decía em los escritos apologéticos, e Eusébio de Cesareia toma essa expressão, que é la sangre de los mártires. Através del martírio, de la sangre de los mártires, é como se la tierra, é como se hubiera uma semilla sobre la tierra, echando assim a palavra de nuestro Senhor, através del martírio desta gente. Como era o martírio de ellos? O martírio começava, hermanos, de uma maneira muito cruenta, com uma tortura aún en la cárcel. En la cárcel havia uma tortura cruenta, de maneira que os outros que estavam arrestados cristianos escutassem o sofrimento de uno. E se iba em todo o sofrimento. E o martírio era através de feras, animais, ossos, tigres, leones. A história do Coliseu é verdadeira, muito bem documentada, para entretenimento da gente, e a gente se reunia, e havia o Coliseu em Roma, mas havia coliseus em outras cidades também. E em todas elas se reuniam uma multitud para mirar como se fosse um entretenimento a morte de los cristianos. Era através del fuego, e se prendia fuego en ellos, era uma maneira. Havia uma outra maneira que era com duas vigas, aqueles carros com cavalos, e um para um lado, o outro para o outro, se amarrava com piolas las manos e os pés, e desta maneira se desmembrava a persona, com um cavalo para um lado, outro cavalo para o outro, sendo comidos por feras, por tigres, por leones, por ossos, ou sendo mortos por gladiadores, sendo queimados, já havia dito, Policarpo ha sido queimado vivo. Então, era a maneira, a muerte. E increíble que para muitos de estos,
hay relatos de gente que sufría el martirio y, por ejemplo, se echaban los leones y los leones no se iban hasta donde estaban los cristianos. São muitos os relatos documentados na história do Império Romano de coisas assim. Todas essas pessoas que miravam este martírio, que se iam como maneira, como forma de entretener-se com o martírio de outros, muitos de ellos depois se convertiam à la fé cristiana com o testemunho de ellos. Porque hasta el final, todos ellos testificavam em voz alta sobre quem era Jesus. Eram ameaçados de morte, pero aún se confessavam em voz alta. E alguns de ellos incluso oravam por estas pessoas, para que Deus tuviera misericórdia de ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 7. Vamos ver o primeiro mártir da fé cristiana. Andrés, de Uruguai, por favor, irmão. Hechos de los Apóstoles, capítulo de número Sí, ¿Hechos 7. cuánto? Hechos 7, versículo 55. Hasta el 60, por favor. Sí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, é o primeiro mártir da fé cristiana. Que impactante o relato de uma pessoa que morre por tema de sua fé em Cristo. E, neste caso acá, o texto nos dá a palavra bíblica nos dá que Pablo estava incluso aqui como testigo ocular deste massacre, do martírio de Estevão. Estevão mirou os cielos abertos, Jesus de pé, à la destra de Deus. Ou seja, Jesus le esperava. Vos vas a esperar uma pessoa de pé para receber em tu casa uma pessoa estando de pé. Jesus estava de pé à la destra de Deus, ele esperava a Estevão. Estevão já sabia que ia morrer. A gente se enfureceu escutando isso. E le apedrearam a Estevão. Não só Estevão, pero Pablo depois ha sido martirizado, Pedro ha sido martirizado, Juan, muito provável, se disse que ha sido martirizado também em Éfeso. Ou seja, todos eles, se diz na história cristiana, que han sido martirizados por tema da fé cristiana. E todos eles, incluso os que há um relato como Policarpio, como Inácio, como Clemente, todos eles, antes do martírio, escreviam que se sentiam honrados, porque iam a morrer por Cristo, que em todos seriam imitadores de Cristo, incluso no momento da morte. Não é de hecho, não é de se assustar quando a Bíblia diz que o evangelho é para os loucos. Incluso delante da morte, eles glorificavam a Deus. E diziam, eles escapavam sempre de seus perseguidores. Pero quando caíam em las manos de los perseguidores, aceptavam o martírio, se era a vontade de Deus. Porque compreendiam que iam a morrer acá, pero estariam com o Senhor achar. E, passando por la muerte, sua muerte seria impactante para muita gente que estaria aqui escutando acerca do testemunho cristiano. Ou seja, a enseñanza de la teología, la apologética, la ortopraxia, um estilo de vida ortopráxico, em acordo com as escrituras sagradas, e o martírio, han sido 4 estratégias missioneiras ou ferramentas missioneiras
para la evangelización. Yo les dije que las 3 primeras están dentro de nuestro contexto latinoamericano. La cuarta, por ahora no, el martirio, pero en otros lugares del mundo sí. Voy a finalizar la clase mostrándoles un video para que tú comprendas como esta estrategia misionera causa un impacto del martirio aún en muchos países. Has visto sobre Nigeria. En los últimos años son casi 100.000 cristianos muertos en el centro norte de Nigeria. Nigeria es un país muy poblado. Nigeria es un país más poblado que Brasil. Brasil hasta año pasado era el 5º país más poblado del mundo. Hemos sido ultrapassados por Nigeria y Pakistán. Es el país más poblado de África. Son más de 200 millones, casi 250 millones de personas. Es un país grande. Metade Argentina, mais ou menos, um pouquinho menos quizá, 1 milhão de quilômetros quadrados, mais de 250 milhões de pessoas. É um país muito rico em petróleo. O norte é muçulmano, o sul é cristiano, com pueblos distintos. Há muitos, há o Fulani, há o Yorubá, há o Edo, o Obi, Obó. São pueblos distintos. Ofa, são pueblos distintos em Nigéria. E eu vou compartilhar um vídeo, a ver se está tudo bem acá. Eu vou compartilhar um vídeo para que tu compreendas o que é o martírio por o tema da fé em Cristo. A ver se encontro bem. Será que eu vou encontrar isto acá? Más. Será que existe acá? Não, mas acá. Tampouco é acá. Lo que está aparecendo para vocês, irmãos? YouTube ou não? Sí, bastante. ¿Es YouTube que aparece para ustedes? Sí, sí. Sí, muy bien. Sí, pastor. Ahora sí. Vamos a ver si hay a ver si yo comparto con el sonido, hermano, porque yo creo que no. Un ratito nomás. Voy a compartir una vez más. Share con sound. Bien. Compartir. Acá. ¿Dónde está? I've never prayed for that to happen in my church. 6 of them went to church. My dad, my mom, and the children were 4. When we started, we sing praises, we prayed for the peace of the nation. Then we prayed for those persecuted Christians. Was 9 in our family. It was during the prayer section when the attack happened. We started hearing gunshots from the window. My eyes was closed. I was screaming. But by the time I opened my eyes, I saw everywhere, like it's fire. I was thinking that maybe so many people would die in the church.
everybody was crying, shouting. I started feeling some pain. I was shivering. It was cold. I did not realize it was a bullet that speared through. I saw people on the floor. Some are dead and some are crying. There's blood around them. Their bodies. And people are shouting Jesus. That was all it in my head. Some people shouted Jesus. My younger brother shot him on the chest. His name is Gideon. And he died at the age of 10. I think there are 18 people that they are shot. And 12 are dead. I saw my father bleeding seriously, both from the thigh. He's always kind, always tell us to read the Bible and be close to God. And that was the last time I saw him. It's not dead. Definitely one day they are going to meet again. Muy bien, hermanos. Impactante, de hecho. Gente que enseña teología, que es apologeta, que vive una ortopraxia y que está dispuesta a morir por Cristo, si necesario for. Todo esto como estrategia misionera, como nuestros primeros padres apostólicos. Nos quedemos acá, hermanos, que sea para la reflexión de nosotros. Muy bien. Gracias, Mauricio. No hubo tiempo para un descanso, pero finalizamos acá la clase bien unos minutos antes, ¿ok? Oremos, Mauricio, por favor. Oramos. Señor, gracias te damos, oh Dios, porque podemos ver tu mano a lo largo de la historia, tu fidelidad, oh Dios, en llamar y capacitar tu iglesia, Dios, para llevar el Evangelio, Señor, y siempre manteniendo un remanente fiel, Señor. Y por más que la iglesia pasa por luchas en esta vida, Señor, padece, tenemos esta certeza, Dios, que el Cordero ha vencido y la iglesia es vencedora juntamente con él. Damos gracias y pedimos que nos siga motivando, como dice el apóstol Pablo, tanto vivir cuanto morir si necesario también por Cristo para hacer su obra, para llevar su nombre a todas las naciones. Que tú sigas bendiciendo la clase, el profesor, es lo que te pedimos agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Está Un muteado. gran saludo. Dios les Bien. bendiga muchísimo. Bendiciones, Próxima hermano. aula. Vale, nos vemos Bendiciones. pronto. Gracias, amados. Chao. Chao, chao.